Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um programa Empresas e Negócios. E olha só, mãe e pai que está nos assistindo, seu filho, sua filha, está apresentando alguma dificuldade na alfabetização? Hoje no programa você vai conhecer um espaço e uma equipe especializada que poderá ajudar o seu filho a superar essas dificuldades. Confira o programa! Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Empresas e Negócios, aqui pela Unimídia TV de Caxias do Sul. E hoje nós recebemos uma parceira aqui muito especial, falando sobre um assunto bem específico também, bem interessante para nós. Nós recebemos aqui a Luciele Luz, ela que é idealizadora da empresa Despertando Saberes aqui de Caxias do Sul. E eu já passo a palavra para ela, então, perguntando. Luciele, quem é a Luciele? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Unimídia TV. Então, eu me chamo Luciele Luz, sou natural de São Borja, sou pedagoga, professora, atuante há mais de 7 anos, idealizadora da Despertando Saberes. Sou mãe, tenho um menininho de 7 anos nesse processo também de alfabetização, sou casada e estou aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Pessoal, falando de educação é tudo de bom, né? E a gente sabe que existem pessoas aí que nos assistem, profissionais da educação, mães, pais, né? Que tem aí seus alunos, seus filhos e alunos aí nessa fasezinha aí da alfabetização. E hoje contamos com um grande apoio aqui em Caxias do Sul, que é a Despertando Saberes. Luciele, da onde que surgiu a ideia de montar a Despertando Saberes? Então, se eu te falar o início de tudo, eu volto há muitos anos atrás. Quando eu ainda fazia magistério lá na minha cidade natal, eu comecei a atender uma menina que ela tinha dificuldade de aprender, de escrever, ler ali no processo de alfabetização. Foi a minha primeira experiência e aquela experiência ficou guardada. Eu nem sabia se eu ainda queria ser prof naquela época atrás. Eu já tive essa experiência de ser prof particular, de acompanhar o processo de aprendizagem de uma criança. Então, os anos se passaram, eu fiz magistério, me formei, acabei vindo embora para Caxias do Sul. Cheguei em Caxias do Sul, eu não trabalhei direto na educação, trabalhei numa empresa, uma indústria. Isso. E depois eu fui mãe, acabei tendo o meu pequeno. E quando eu ganhei ele, eu queria voltar a trabalhar. E daí as pessoas começaram a me falar: Lu, por que você não vai trabalhar em escolinha? Por que você não vai trabalhar em escola? E eu, ok, vamos lá. Voltei a trabalhar então na educação, trabalhei numa escola de educação infantil. Trabalhei no município de Caxias e daí comecei a fazer a pedagogia, né? Comecei a fazer pedagogia, estava concluindo o meu curso e eis o TCC. Né? Chegou a época do TCC, na Unopar, aqui em Caxias do Sul. E eu queria uma temática que realmente fosse um diferencial, né? Para a educação. E a gente estava ouvindo muito falar sobre as novas abordagens, as novas tecnologias e as novas temáticas da educação. Então eu me deparo com a abordagem de Regia Emília, encantadora essa abordagem, né? E eu resolvi fazer a minha temática do TCC com essa abordagem. Só que na época, eu reunia a minha turminha ali, meu grupo de estudos, né? Que toda pedagoga tem ali seu grupinho, né? E a gente resolveu, então, ampliar. O projeto não ia ser só o TCC ali na folha. A gente criou grupos de estudo com essa temática. A gente criou um curso. A gente chamou uma palestrante, inclusive a Unimídia nos ajudou nesse projeto, fez as primeiras gravações desse curso. Então surgiu a Despertando Saberes. No início, era uma ideia de trazer formação para professores
com novas temáticas, com novas abordagens. Nós estávamos ali terminando, né, a graduação, então veio esse desejo de criar a Despertando Saberes com o fim de trazer formação para as profs. Aí aconteceu a pandemia, né? Aconteceu a pandemia e as escolas fecharam. Eu me encontro, então, sem aluno, em casa, não podia fazer nada, né? Porque eu estava ainda na minha escola, estava contratada. E me surgiu um aluno, então não foi algo que busquei, na verdade, foi algo que veio, né? As coisas, quando são para ser, eu acredito que acontecem assim. Então veio um menininho para alfabetização. A mãe veio: Lu, eu preciso da tua ajuda. Ela me conhecia, eu preciso da tua ajuda, eu sei que tu é prof, eu preciso que tu alfabetize o meu filho. Ele tá com muita dificuldade. Eu não, prontamente, né? Fiquei feliz da vida, porque daí eu ia poder fazer alguma coisa e não ficar aquela coisa... Movimentar um pouquinho, né? Isso, a gente tava tenso, todas as escolas fechadas, na primeira vez que fechou tudo ali na pandemia. Então eu comecei a atender ele, comecei a alfabetizar ele e me encantei por esse mundo da alfabetização. O menino, ele tem, ainda está comigo, já fazem 2 anos, é o meu primeiro aluno, ainda está comigo. Ele tem TDAH e a gente fez todo o diagnóstico dele, eu fiz todo o acompanhamento com a mãe, porque a escola estava fechada. Ela via que ele tinha alguma coisa, mas ela não sabia também a quem procurar, o que fazer. Então eu fiz todo esse acompanhamento com ele. Como o resultado do trabalho foi tão bom e foi tão gratificante para mim também, eu encontrei naquilo ali algo que, por vezes, na escola a gente tem um pouco de dificuldade, né? Que é a questão do reconhecimento, da valorização, do respeito. Quem é prof vai entender sobre o que eu estou falando, né? E eu me senti muito bem, eu disse: nossa, eu quero fazer isso mais vezes. E continuei, e veio mais crianças, e aí, então, a Despertando já não era mais só para a formação de profs, então eu agreguei também os atendimentos pedagógicos para Despertando Saberes. Eu costumo dizer, Luciele, que ou a gente escolhe a pedagogia, ou a pedagogia escolhe a gente. Que é mais ou menos o teu caso aí, né? Tu foste por metade do caminho ali, né? E aí depois foi percorrer outros desafios, né? E aceitou outros desafios. E bem no fim acabou que a pedagogia te buscou de novo. Sim, né? é verdade. Mas eu entendo que tudo contribui para o nosso futuro, né? O que a gente aprende hoje, com certeza a gente vai praticar. Eu não sabia que não estava nos meus planos abrir um espaço de atendimento, empreender na educação, muito menos, porque a gente, quando estuda, quando faz magistério, pedagogia, a gente pensa que o auge da educação é você passar num concurso, é você estar numa escola top, né? E hoje eu percebo que não, né? Que o empreendedorismo na educação é um mar de oportunidades, né? E é algo que precisa urgentemente mais pessoas investir e empreender na educação a fim de trazer novas abordagens, novas tecnologias, novas metodologias. Então, e a pandemia nos trouxe isso, né? Ou a gente se reinventou, ou a gente ficou muito prejudicado com a pandemia. E o meu caso, claro que a gente não pode mensurar a dor, né? Mas no meu caso, a pandemia me trouxe muita oportunidade de crescimento e muito aprendizado. Eu sou muito grata por tudo que eu percorri, né, até aqui e consegui conquistar. Isso, a gente percebe, e conversando com as pessoas, e se o pessoal aí que está nos assistindo parar para refletir, a pandemia trouxe aí a oportunidade das pessoas realmente se reinventarem, né? O que abriu de empresas, e não só no ramo da educação, né? Mas no ramo aí de negócios, o que aconteceu por causa da pandemia, porque justamente nas suas palavras, né? As pessoas se viram ali sem saber para onde correr e tiveram que dar um jeito de sustentar suas famílias, de trazer recursos, né, para ajudar ali dentro das suas casas, enfim. E algumas pessoas, além de buscarem recurso para si, para se manter, né, tem aquelas pessoas também que pensaram na significância que pode ter o trabalho que faz.
que é o caso da Despertando Saberes, né, que trabalha justamente com a educação. E já falando de educação, a gente sabe, né, que a pandemia, além de ter afetado e influenciado os negócios fora da escola, na escola a gente percebe também que a pandemia teve nós temos aí resquícios ainda da pandemia, né, bastante significativos na questão do aprendizado da criança, né, na questão da organização da escola também, a gente sabe de todo esse contexto, mas falando especificamente do aprendizado das crianças, né, e trazer uma metodologia ou mesmo que abrir um espaço, no caso da Despertando Saberes, para atender e para tentar fazer um trabalho com essas crianças, né, para tentar ajudar, para fazer com que elas recuperem um pouquinho desses 2 anos aí que foram bastante difíceis, né? Sim, foram anos bem críticos. Estudos apontam que 64%, isso é um número muito grande, das crianças não foram alfabetizadas. Então é um nível altíssimo. A gente já tinha níveis altos antes da pandemia, que já eram níveis alarmantes na educação aqui no Brasil. Então, hoje, estudos apontam 64% de crianças não alfabetizadas. Isso já era um problema na educação, sempre foi. A alfabetização sempre foi um problema. E hoje, com a pandemia, com 2 anos de pandemia, onde as crianças ficaram em casa, não tiveram acompanhamento e muitos deles tiveram acompanhamento de forma inadequada, né? E a gente não acha culpados nessa história, né? Porque são talvez pais que não tinham condições de dar um suporte. Eu penso que a pandemia, como assustou todo mundo, né? Isso também foi na educação. A gente não estava preparado. Penso que algumas pessoas ainda não estão preparadas, né? Para tentar reagir frente aos prejuízos que aconteceu por causa da pandemia. Percebo também que já há esforço já, né, de fazer, não recuperar, né, mas tentar amenizar aí os prejuízos que sobrevieram sobre a educação, no caso, né? Sim. Mas ter pessoas assim, né, com esse olhar voltado especificamente para esse assunto, né, que é a alfabetização ali das crianças no ensino fundamental 1, né? Tenho certeza que vem ajudar a colaborar com o trabalho que está sendo feito nas escolas. Porque eu penso também que há profissionais que já estão adaptando ali os seus serviços, né? E tentando correr atrás ali de como beneficiar os alunos dentro da escola. E ter ajuda de profissionais assim, com o mesmo interesse, né? De fazer com que os alunos sejam ajudados ali, sejam beneficiados também. Isso. Ajuda a sociedade, né? Claro. Hoje a gente atende escolas, crianças de escolas públicas e também de escolas particulares, né? A gente atende desde a pré-alfabetização, que são aquelas crianças que ainda estão na idade pré-escolar, mas que já começam a dar sinais de dificuldade, ou até mesmo aqueles pais que sabem da importância da base, né? A importância da pré-alfabetização, eles buscam esse atendimento para terem um acompanhamento, né? Então a gente tem crianças de 4 até 5, 6 ali dos pequenininhos, né? E tem crianças até o 5º ano. E hoje, o número que eu mais recebo de crianças, maior procura, são crianças do 3º e do 4º ano que não foram alfabetizadas. Então, para ver o quanto a pandemia prejudicou os 2 últimos anos, né? Então, essas crianças, elas estão com defasagem. A escola tenta por si, busca, né, de várias formas. Conforme a possibilidade ali, né? Conforme o que pode fazer, mas às vezes não dá conta da demanda, porque são muitas crianças. Hoje a gente tem turmas com 30 crianças, né? Até um pouco mais. E a prof ali sozinha não consegue parar, fazer uma atividade, fazer uma intervenção correta. Então, as famílias estão buscando
por fora outros recursos, né? Então a Despertando Saberes está aí. Nós somos o primeiro espaço em Caxias do Sul, espaço físico, né, de atendimento pedagógico. Então a gente traz todo esse apoio, todo esse suporte, tanto para as famílias que buscam essa ajuda, né, tanto para crianças que têm dificuldade, que têm diagnóstico. A gente atende muitas crianças ali que já vêm com diagnóstico, já vem com CID, a gente atende crianças autistas, a gente atende crianças com síndrome de Down, tem crianças com TDAH, crianças que já vêm com o diagnóstico, e tem crianças também das famílias que ainda não se alfabetizou, mas ainda não sabem o que está acontecendo, né? Tá no 3º, tá no 4º ano, ainda não se alfabetizou, mas ainda não descobriram o porquê. Se é em função de uma defasagem da pandemia ou se é uma situação cognitiva, fisiológica. A gente sabe que a aprendizagem ela envolve vários fatores, né? Então a gente está aí prestando esse suporte pedagógico aqui em Caxias do Sul. Tu falaste que os pais que procuram você são de escolas privadas, né, particulares, e da escola pública, né? Eu penso que só pelo fato de os pais estarem procurando vocês, já dá assim um certo vislumbre de que agora os pais estão percebendo ou estão com o olho ali em cima do seu filho, né, em cima das dificuldades escolares dos seus filhos. Porque a gente sabe na correria ali do dia a dia, né, os pais trabalhando, os pais vão para a escola e os pais chegam em casa. Tem toda a demanda ali do relacionamento ali deles mesmo, né? E para conseguir parar um tempinho, para dar uma olhadinha, como é que tá o caderno do filho? Como é que tá a questão da dificuldade para fazer o tema com o filho, né? Na escola, dentro de casa. A gente sabe que é difícil arrumar tempo para isso. Então o fato deles estarem indo procurar você já dá indícios aí de que os pais pararam, né, e não, de repente não pelo tempo bom e adequado, mas pelo menos pararam e já perceberam alguma dificuldade ali no filho, né? E então se levantaram para ir atrás de algum auxílio. Aproveitando, então, como é que os pais chegam até vocês? Eles vêm indicados, as escolas estão indicando, como é que os pais chegam até vocês? Descobrem vocês? Nós temos parcerias com algumas escolas. Para você entender, a gente faz um acompanhamento pedagógico. Então, hoje a gente tem 32 crianças matriculadas. Essas 32 crianças eu visito a escola, sento com a prof, eu sento com a pedagoga que atende aquela criança e eu aproveito já esse momento e coloco à disposição os nossos serviços, né? E acaba que elas nos indicam também. Então eu tenho crianças que são indicadas pelas escolas e eu tenho crianças também que os pais encontram a gente na internet, no Facebook, no Instagram. E por eles terem esse acompanhamento, porque toda criança leva tema escolar para casa, né? Toda criança leva. E os pais ali, quando sentam, percebem, não consegue ler, não consegue escrever, tem dificuldade, já está lá no 2º ano, ainda não está lendo com autonomia, ainda não está escrevendo. Claro que a gente entende que a alfabetização ela vai até o 3º ano, mas não é que ela chega no 3º ano e dá o clique. Ou acontece aquele passe de mágica e a criança aprende a ler. Não é isso que acontece. A alfabetização ela é um processo, ela não é algo natural. Então a gente precisa sim trabalhar com que essa criança avance. Então acaba que os pais vão percebendo, né, que a criança tem dificuldade e buscam uma ajuda. Muitos procuram profs particulares, que foi assim como eu comecei, né? E tem muitas profs aqui em Caxias do Sul também, muitas colegas minhas, pedagogas, que fazem um trabalho fantástico, mas às vezes não encontram um espaço de aprendizagem, né? Eu já dei aula também domiciliar e eu sei das dificuldades que é. Acaba que em casa a criança tem o brinquedo, tem o celular, distrações, tem o videogame, tem o cachorrinho que late sem parar, né? Tem a mãe que tá ali cozinhando, às vezes o pai tá trabalhando. Então, é uma dinâmica diferente em casa. Ali no nosso espaço, a gente chama que é um ambiente lúdico, acolhedor e alfabetizador.
preparado para que essa criança esteja ali com atenção. Com atenção, isso daí. Então, a gente tem as salas que são preparadas para as crianças da alfabetização, tem a sala que é do reforço, a gente tem o nosso salão ali, a parte maior. Tem jogos, tem muitos jogos, muitos recursos pedagógicos. Então, todo o ambiente contribui para que essa criança aprenda. Então, a gente pensou já desde o início que precisava ser algo assim, né? Precisava ser algo diferente, não só no espaço, mas também na metodologia e todo esse percurso que a gente percorre com a criança, né? Não são aulas simplesmente aleatórias, conteúdos tirados da internet. A gente faz todo o acompanhamento do início ao fim do processo com a criança. Vocês estão aí no mercado há 2 anos, né? 2 anos. Completamos agora, em abril, 2 anos. Tá de aniversário, então tem promoção lá. Pai e mãe que tá nos assistindo, tem promoção lá. Tem promoção. Ok. Vocês já conseguiram fazer a sondagem da evolução dos alunos ou de alguns, né, nesse período aí de 2 anos? Sim, a gente todo o processo é mapeado, né? Então a gente inicia com uma criança, os primeiros atendimentos a gente faz uma sondagem. Então nessa sondagem não tem intervenção do professor. A gente precisa saber onde que essa criança está no processo, falando em alfabetização, né? Então a gente percebe, lá tem um cronograma, e tem os pontos, os marcos da aprendizagem. Então, a gente percebe que essa criança está num nível pré-silábico, silábica alfabética ou já está alfabética. Então, a gente marca ali no nosso plano de ação onde a criança, quando ela começou, onde ela estava. A gente percorre, então inicia-se o processo, né, de alfabetização. E a gente trabalha com um método específico nosso. Então, a gente criou módulos dentro do nosso programa, que a gente chama Programa de Alfabetização Avançada. Então, a gente criou os módulos e a cada fim de módulo a gente realiza novamente a sondagem para ver onde que essa criança está. Se ela avançou, se ela estabilizou ou se ela regrediu, que acontece também. Então, a gente consegue perceber a evolução de cada criança. E a gente tem bons resultados. Temos crianças que em 3 meses já avançaram e já estão alfabéticas, já começam a ler pequenas palavras, ler pequenas frases. Tem crianças que precisam de um pouco mais de tempo e tem outras que nos surpreendem, né? Mas todas avançam. Todas a gente consegue perceber que há uma evolução. E quando essa evolução não é significativa tão quanto as demais, a gente já percebe que essa criança, a gente já liga um sinal de alerta e a gente entende que tem algo por trás. Então, por isso que a gente fala que é um acompanhamento pedagógico. A gente consegue perceber se essa criança precisa de um encaminhamento, muitas vezes, psicológico, uma avaliação com uma fono, com um neuro. A gente chama a família, orienta, senta, conversa, traz essa devolutiva, né, mostrando, olha, seu filho estava aqui, agora ele está aqui, mas a gente precisa chegar aqui. Então, a gente faz todo esse acompanhamento com cada criança. Então, é um trabalho bem personalizado para que cada criança tenha a sua evolução. A gente não aplica a mesma metodologia para todos, mas a gente busca todos os recursos possíveis para alcançar cada criança. Até porque, assim como cada indivíduo é diferente, cada indivíduo aprende diferente também, né? É por isso que a necessidade de estar oferecendo métodos específicos, né, e individuais, focados ali na dificuldade que o aluno tem, né, e para que ele possa, então, ir avançando ali nos seus estudos, né? Exato. Pessoal, tá bom o papo, né? Mas logo depois do intervalo a gente vem com mais assuntos aí sobre a Despertando Saberes. Melhor atendimento, serviço, qualidade, variedades de produtos e oferta todos os dias, você encontra nos mercados Multi Fernandes. Aqui, todo dia é dia de economia. Comece a semana de forma saudável,
pois nos mercados Multifernandes, segunda e terça é dia de feira, com o que há de melhor na horta e pomar. E para quem ama aquele café caprichado, que tal aproveitar as ofertas do pão e do leite na quarta-feira? Oferecemos variedades em pães e outras delícias em nossa padaria. A Quinta do Açougue por aqui é um sucesso. Além do melhor preço, você encontra variedades em carnes e produtos de qualidade e o melhor atendimento. E como se não bastasse, é claro que para o seu fim de semana sempre preparamos ofertas especiais para que você possa curtir com a sua família e seus amigos. Então, não espere mais. Venha economizar todos os dias. Você pode nos encontrar no bairro São José, na rua Professor Luiz Fachin, 707, em Caxias do Sul, no telefone 54 3217 1425. Ou também no bairro Santa Lúcia, onde está o Multifernande Express, na rua Jacob Luquezzi, 4565, Caxias do Sul, no telefone 3211 4186. Nos acompanhe também em nossa página no Facebook, www.facebook.com/multifernandes. Multimercado Fernandes. Economia todo dia. Tá querendo construir ou reformar? Já andou muito por aí procurando as melhores ofertas? Vem para a América! Temos ofertas em todos os setores da loja. Veja nossas promoções. Lâmpada 9 watts de R$ 9,90 por R$ 6,90. E tem mais. Ducha Sublime Zagonel de 120 por R$ 99,90. Um refresco para a sua vida. Agilidade para o seu dia. Parafusadeira Wonder de 314 por R$ 269. Venha para a nossa nova loja. Aqui tem promoção todo dia. É Rua Conde Deu, 1168, bairro Bela Vista. Telefone 3228-7112. Qualidade, compromisso, eficiência e excelência em mármore. Conheça a Marmoraria Romab. O diferencial está na qualidade dos produtos aliado aos melhores preços. Executa todos os tipos de acabamento, utilizando o que há de mais moderno no mercado de mármore. Com uma linha de produtos vastos, oferece ladrilhos para pisos, revestimentos para paredes, tampos, colunas, pias, lavatórios e acabamentos diversos, com uma política de qualidade focada em satisfazer plenamente o desejo dos clientes, cumprindo com todos os requisitos exigidos e sempre com o compromisso contínuo de aprimorar a qualidade dos nossos produtos e serviços. A Marmoraria Romab tem tudo para atingir a perfeição e a execução de cada projeto. A beleza da natureza, aliada à tecnologia, consolidou a qualidade e o sucesso da nossa empresa. Localizada na rua Wilson Manuel Valerim, número 390, centro, ao lado da farmácia AC Farma, em Balneário Gaivota, Santa Catarina. Para mais informações, ligue 48 3420 0988 ou 48 998 327905. Romab, excelência em mármore. Estamos de volta com o programa Empresas e Negócios e hoje recebendo aqui nos estúdios da Unimídia, Luciele Luz, ela que é idealizadora da Despertando Saberes. Luciele, no bloco anterior nós falávamos sobre o acompanhamento que vocês fazem com os alunos de alfabetização. Vamos aproveitar então e falar para o pessoal quais são os serviços que vocês oferecem ali no espaço. Sim, então, dentro do nosso espaço, hoje a gente oferece alfabetização e reforço escolar, da pré-alfabetização ao 5º ano, ali dentro do espaço. E nós também fazemos um trabalho pedagógico nas escolas de educação infantil aqui em Caxias do Sul. Hoje eu atendo algumas escolas, presto assessoria pedagógica
Então, são escolas que buscam uma nova abordagem para implementar nas suas práticas, precisam de um acompanhamento pedagógico da equipe, das profs. Eu faço esse trabalho. E a Vanessa, minha sócia, proprietária também, ela faz o trabalho de oficinas e contação de história. É um trabalho fantástico, lúdico, maravilhoso. A gente trabalha dentro das propostas de abordagem de Reggio Emília, M. Pickler, Montessori. Então, a gente leva todo esse trabalho para dentro das escolas de educação infantil também. E também a gente faz um trabalho de formação de profs. Inclusive, sábado agora, que passou, a gente fez uma formação com uma equipe de 10 profs e falamos sobre a importância da pré-alfabetização, né? Como trabalhar os pré-requisitos base que antecedem a alfabetização. Então foi um encontro bem bacana e a gente pretende fazer mais vezes agora que a pandemia se estabilizou um pouco, né? Que a gente já foi liberada para os encontros presenciais. Então a gente vai estar fazendo tanto presencial quanto online. Eu também atendo, faço os atendimentos pedagógicos de forma online. Eu tenho uma aluninha lá de Bahia, Salvador, Bahia, e eu faço os atendimentos pedagógicos com ela. Com ela é reforço escolar, mas eu também já alfabetizei uma menina lá da Bahia também, e foi um trabalho fantástico, uma experiência incrível, uma alfabetização de forma online e também muito lúdica e muito significativa. Hoje ela lê com fluência, ela me manda os videozinhos dela lendo os livros, então é um trabalho muito bacana. A gente percebe que, além professores, nós não trabalhamos apenas pela questão do recurso financeiro, né? Até porque, entre aspas, né, se a gente for olhar só para o recurso financeiro, a gente meio que hesita ali na hora de adentrar para esse campo de atuação. Mas o fato, nas suas palavras, né, nas devolutivas que você tem dos alunos, na percepção que você consegue ter, nesse acompanhamento que você faz com os alunos, o aprendizado deles, o crescimento deles, o fato de eles entrarem em um determinado nível no aprendizado e você conseguir acompanhar e perceber que eles alcançaram um nível maior, isso é muito mais que gratificante, né? Sim, é muito gratificante. É um reconhecimento que a gente tem e a gente sabe que a educação, ela é um plantio, né? E a gente está investindo hoje nessas crianças quando as famílias entendem a importância de ter um acompanhamento pedagógico, faz todo sentido. A gente vai ver o resultado disso lá na frente, né? Nos profissionais que a gente está criando, que a gente está formando, né? Essas crianças vão ser com certeza médicos, advogados, professores, por que não biólogos, né? E a gente sabe a importância. Quantos hoje adultos tiveram dificuldade, né? Hoje a gente vê bons profissionais e quando eu converso, a gente está sempre conversando sobre isso e é raro a pessoa que diga assim, eu nunca tive dificuldade. Sempre teve. Eu fui uma criança que tive muita dificuldade em matemática. Eu chorava antes de fazer as provas. Eu nunca fui muito inteligente, mas eu era muito esforçada. Eu estudava muito, mas chegava na hora da prova, me dava um branco, sumia tudo da minha cabeça e eu ficava muito nervosa. E hoje, às vezes, as crianças precisam de um acompanhamento, até mesmo não só por dificuldade, mas a gente veio de uma pandemia onde todo mundo ficou prejudicado, né? E a gente vê hoje as crianças dentro de sala de aula, a gente vê muitas profs relatando, elas estão sem controle, elas estão emocionalmente muito abaladas, muito frágeis, elas não conseguem acompanhar a demanda da escola. Então a gente teve 2 anos de pandemia, então é muito importante que a gente perceba essas crianças, que a gente tenha um olhar diferenciado, que a escola tenha esse olhar e que os pais que estão ali saibam que a gente teve 2 anos que foram muito significativos, que trouxe muito prejuízo para essas crianças que estão em fase de aprendizagem e a gente precisa fazer algo por eles, né? E não deixá-los apenas esperar o ano passar, achar que a situação vai mudar ou que a criança vai conseguir superar sozinha.
né? Eles precisam de ajuda, precisam ser acolhidos, precisam ser ajudados, né? Exato. Alguns pais que de repente pode estar ali nos assistindo agora, podem pensar assim: mas meu filho já vai para a escola, por que eu vou procurar um outro recurso, né, para tá auxiliando ele ali, enfim. Afinal de contas, eu fui para a escola, né, e tinha lá as minhas dificuldades, mas estou aqui, né, enfim. Mas justamente porque as situações mudam, a gente muda, né? Hoje nós alunos de 15 anos atrás, não somos mais iguais, né? E os alunos de hoje não são iguais aos alunos de 15 anos atrás, né? As situações ali são diferentes, o indivíduo é diferente. E fazendo esse acompanhamento, buscando esse recurso de conseguir um espaço, né, para estar recebendo os alunos, profissionais ali com foco no desenvolvimento do aluno, faz toda a diferença, né, para que o aluno possa então alcançar, né, habilidades e competências não apenas no aprendizado ali, mas também socioemocionais. Sim, como ser humanos, né? Porque hoje o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho muito além de somente o pedagógico. A gente recebe crianças ali com um abalo emocional muito grande. Crianças que já estão se percebendo que o colega está avançando, que o colega consegue ler, mas ele não. Então ele vem com uma baixa autoestima, pensando que ele não é capaz de aprender, que ele não consegue, que para ele é muito difícil, e a gente tem alguns combinados ali dentro. A gente fala assim para eles: aqui é proibido falar eu não consigo. Ninguém pode falar eu não consigo. A gente reforça sempre um incentivo positivo, valorizando muito as conquistas deles, porque o erro faz parte do aprendizado, né? E a gente vê assim que crianças chegam ali, elas têm medo de errar. Elas têm medo de errar porque errou e quer apagar sem nem a prof perceber. E o erro faz parte do aprendizado e tá tudo bem a gente errar. É errando que a gente aprende. Então a gente trabalha muito essa questão psicológica também com eles, né? Essa questão emocional, reforço positivo, sempre mostrando que eles são capazes e o quão é importante para eles aprender. Né? Que às vezes eles associam, o estudar é chato, eu tenho que largar o meu celular para estudar. Mas quando eles chegam ali, não é aquela aula chata, cansativa, onde a prof só passa no quadro e eles têm que copiar. A gente constrói muitos recursos pedagógicos, a gente compra muitos jogos para fazer jogos com eles. Eles amam o jogo Uno. Se tem alguém aí em casa que tem o Uno é maravilhoso, desenvolve várias habilidades, várias funções necessárias e importantes para a aprendizagem. Então é sempre com uma proposta lúdica, sempre muito dinâmico. A gente cria um vínculo de proximidade, de amizade, de carinho e de respeito por eles e eles pela gente. Então é um trabalho realmente muito significativo, que com certeza toda criança que entra ali, a gente consegue contribuir para a evolução dessa criança, e toda criança também contribui para a nossa evolução como ser humano. Luciele, quem trabalha ali? Quem trabalha contigo? Tu não faz isso sozinho, ninguém faz nada sozinho, na verdade. Ninguém faz nada sozinho, Quem trabalha né? contigo ali? Sim, hoje quem faz os atendimentos sou eu. Eu faço alguns atendimentos, eu fico mais na parte também da administração, da empresa, atendendo os clientes, captação de alunos, toda essa parte mais burocrática. Também faço alguns atendimentos. E hoje eu tenho a prof. Vanessa, que ela é responsável pelas turminhas da alfabetização. E eu tenho a prof. Júlia, que é a nossa prof. Estagiária, a nossa garota prodígio. Ela faz os atendimentos ali com a gente, ela está se formando no magistério, ela está fazendo letras. A prof. Vanessa também é formada em magistério, faz pedagogia. Eu sou formada em pedagogia e psicopedagogia. Então é uma equipe preparada, habilitada para a gente receber essas crianças que estão precisando desse acompanhamento especializado. Certo. O aluno chegou ali, então, os pais chegaram ali com o aluno que está com dificuldade, enfim, em alguma etapa ali do aprendizado ali na alfabetização, ou que seja lá no 5º ano, 4º ano, enfim, está com alguma dificuldade ali.
E aí vocês vão oferecer o atendimento, o suporte pedagógico ali de incentivo, né, para que o aluno possa estar se igualando ou se nivelando para conseguir acompanhar a escola, o ensino que está sendo dado. Para conseguir superar as suas dificuldades, né? Ok. Tu consegue me dizer para mim como é que funciona esse atendimento? O aluno vai lá e fica quantas horas lá no espaço de vocês? Quantas vezes por semana? Ou tu falaste que a proposta de vocês trabalha com módulos. Quantos módulos o aluno precisa cumprir para que ele não precise mais do acompanhamento de vocês? Sim, hoje a gente tem 2 propostas de atendimento. A gente tem as crianças que vêm uma vez por semana e tem as crianças que vêm 2 vezes por semana. As nossas aulas são 1h30 de atendimento, mas cada criança é avaliada, cada caso é um caso. Eu tenho crianças que eu não consigo atender no grupo, por questões de dificuldade de atenção. Então, essa criança ela não consegue avançar na escola. Então, ali dentro do espaço, a gente tem que saber que a gente precisa ser diferente. Não dá para ser igual lá da escola, né? Então, a gente tem os atendimentos individuais também. Esses atendimentos, eles são de 45 minutos a 1h para essas crianças que têm mais dificuldade ou crianças que vêm com algum CID já, é um autista, é uma criança com síndrome de Down. Então, a gente faz esse atendimento pedagógico individual. E ele varia, então, de quantas vezes a gente vê que é necessário, quantas vezes também que a família consegue trazer. E essa questão do acompanhamento pedagógico, a gente entende que assim, a criança nunca para de aprender, né? Então é sempre bom e necessário, bom seria se todos os pais conseguissem investir nos seus filhos, né? E dar esse suporte, esse acompanhamento pedagógico, mas a gente sabe que não são todos. Então, quando a criança chega, a primeira pergunta é: qual é a queixa, né? O que a família precisa, o que a família quer que essa criança alcance. Então, é a alfabetização, a gente faz as primeiras aulas, as sondagens, a gente consegue perceber o nível de dificuldade que a criança está, a defasagem que a criança se encontra. Então, a gente não consegue dizer assim, 2, 3 meses, porque depende muito da criança. Eu sempre digo assim para as famílias: fiquem tranquilos que o que depender de nós, ele vai avançar o mais rápido possível. Porém, não depende só de nós, porque é um trabalho em conjunto, depende também da criança, depende da escola, da família, né? Então, a gente tem crianças hoje que a gente recebe ali que com 3 meses já estão alfabetizadas, né? Crianças que eram apenas uma dificuldade, era uma defasagem, a gente conseguiu sanar. Estão alfabetizadas. A gente chama a família, faz a devolutiva e geralmente as famílias continuam. Elas gostam tanto do trabalho que elas prolongam, né, o atendimento. E tem outras crianças que demoram um pouco mais, que precisam de mais tempo. Hoje a gente trabalha com contratos anuais. Então a criança entrou, ela fez a sua matrícula anual, como qualquer outra escola, né? Se você ir numa escola inglês ou qualquer outra escola, funciona assim. A gente também aderiu dessa forma. Então as crianças fazem... Para vocês conseguirem se organizar também, né? Sim, a gente precisa ter essa organização, porque eu tenho toda a demanda de prof... Claro. De planejamento, então cada criança nos demanda muito trabalho por trás. A gente sabe que ser prof não é só aquele momento ali na aula com a criança, a gente tem muito trabalho por trás. Luciele, já falamos da Despertando, de onde surgiu a Despertando Saberes, falamos da equipe de profissionais capacitados que estão ali, né, para atender as crianças e os alunos, enfim, né? Vocês devem chamar de aluno, né? Prof sempre chama criança de aluno, sempre, em qualquer lugar. A gente aqui está mais acostumado a falar sobre crianças, né? Mas para nós é sempre aluno, né? Já falamos também sobre o serviço que vocês oferecem desse reforço escolar, na questão da alfabetização, esse acompanhamento pedagógico nas dificuldades que as crianças têm. Falamos também sobre posso colocar como formação continuada para os professores, né? Vocês também oferecem esse suporte para os professores, não apenas os professores que já atuam dentro de sala de aula, né, município particular, mas também para aqueles que, de repente, estão fazendo atendimento particulares, né,
podem estar ali se capacitando também, entrando em contato com vocês. Vocês estão aí no mercado oferecendo esse trabalho aí, esse trabalho diversificado, vamos colocar assim, há 2 anos, né? Como é que vocês se enxergam daqui a 1 ano, 5 anos? Onde que vai estar a Despertando Saberes? Então, a gente tem um projeto de ampliação do nosso trabalho, né? E a gente pretende continuar atuando, desenvolvendo esse trabalho, quem sabe em alguma outra filial, né? Mas o nosso desejo é de continuar e ampliar, para que mais crianças tenham acesso, para que mais famílias nos conheçam, né? A gente está aí há 2 anos, a gente hoje tem 32 crianças fixas ali com a gente, mas já percorreram mais de 60 crianças ali no nosso espaço. Então é um trabalho que está começando agora, né? A gente pretende também fazer formações de forma online, fornecer também materiais para que os pais consigam aplicar com as crianças, aqueles que talvez não tenham condições de pagar um reforço, pagar uma matrícula mensal, por que não capacitar também essas famílias que desejam, né, de aplicar o nosso material, um material já validado com as crianças em casa. Então a gente tem vários projetos pela frente, esperamos que dê tudo certo como está dando até agora. Foco e fé, né? Muita fé e muito trabalho. Exato. A gente consegue sim sempre crescer. Olha só, pessoal. Você que está aí nos assistindo, né, que parou para olhar esse vídeo aí falando sobre o universo da educação e as dificuldades ali que enfrentadas também, né, não apenas pelos profissionais ali da Despertando Saberes, mas também por muitos profissionais que podem estar nos assistindo. É sempre bom a gente contar com equipes iguais a Despertando Saberes, com esse olhar voltado para o aluno, né, para o desenvolvimento do aluno. E os professores também sabendo que existe um espaço que de repente eles podem estar trocando figurinhas, como a gente costuma dizer, né, com profissionais capacitados, né, que é o caso da Despertando Saberes, para saber como é que poderia lidar com determinada situação dentro da sala de aula, né? Porque hoje, com a ascensão aí das novas tecnologias, todo mundo tem um celular. E o que cresceu a questão de cursos online, e não apenas cursos online, mas palestras online falando sobre educação e falando sobre como poderia ser feito, quais seriam as possibilidades de melhorar o atendimento, de melhorar o desenvolvimento do aluno. Mas a gente sabe que nem todo o conteúdo que a gente encontra na internet é um conteúdo realmente bom, né? E aí você, tendo um lugar de referência, você que está nos assistindo, tendo um lugar de referência aí, né? A Despertando Saberes com profissionais também aperfeiçoados ali na área da educação para atender o aluno e para buscar também apoio, né, em vocês. Está aberto esse espaço, os professores que estão nos assistindo aí, ou até as famílias, né, que de repente estão ali com um filho que percebe-se alguma dificuldade, mas a gente sabe que nem todo tem o conhecimento que nem a equipe de vocês tem. Pode estar procurando vocês para dar essas informações tão úteis que às vezes a gente precisa, né? Sim. Eu digo assim que a educação, a nossa profissão, ser professor, é uma profissão solitária, né? A gente não encontra tanto apoio, tanta ajuda como deveria. Então, eu sempre, desde do início da Despertando Saberes, eu sempre pensei nisso, em a gente ser uma rede de profissionais que se apoiam, né? E o quão gostoso é quando a gente encontra pessoas que falam aquilo que a gente também pensa, né? Que às vezes você falou algo importante, né? Sobre a era da informação que a gente está hoje, né? A gente tem um mundo de informações na palma da nossa mão. Só que às vezes é tudo muito solto, muito perdido, né? Este evento que a gente fez agora no sábado, uma prof disse assim, nossa, tem muita coisa de alfabetização, mas por onde que eu começo? Né?
Então, a gente pretende sim continuar e receber os profissionais. Então, a gente está sempre fazendo, fizemos agora, logo vamos lançar de forma online esse curso que a gente fez presencial. Então, quem quiser pode estar nos acompanhando nas redes. A gente sempre, diariamente, está postando conteúdo no nosso Instagram. Então, a gente está sempre falando sobre essas temáticas, dando dicas, compartilhando materiais. Quando a gente consegue, a gente faz um material e distribui de forma gratuita. Então, a gente tem vários professores que nos acompanham e trocam informações, usam os nossos recursos, é bem importante isso. E quanto aos pais também, a gente está abrindo esse mês a avaliação gratuita para as crianças. Então, se você... será que meu filho tá em que nível tá? Como é que tá? Será que para a idade dele, para o ano que ele tá tudo bem com o processo de aprendizagem dele? Se você tem essas dúvidas, entre em contato com a gente, agende um horário, a gente consegue parar, fazer uma avaliação, uma sondagem de forma leve, lúdica. Não vai ser aquela coisa que a criança vai com medo, ele vai chegar ali. Geralmente os pais pensam assim, ele não vai entrar sem mim. Na primeira aula eles já entram, já correm, já pegam um joguinho, já pegam um brinquedo, a gente já senta, faz aquela conexão com a criança e a gente já aplica uma sondagem. Às vezes eles nem percebem que a gente está avaliando eles, né? Não querem... Esse é o detalhe de trabalhar com pessoas profissionais, né? Uhum. A gente, às vezes eles têm resistência para pegar porque eles já têm, eu não consigo, eu não sei. Não quer escrever, a gente usa letras móveis, a gente usa outros jogos, enfim... Fica o convite, né, para quem quiser ir conhecer o espaço, agendar essa avaliação gratuita para a gente fazer esse acompanhamento e ter esse olhar, né, diferenciado. Toda criança merece, e a gente que é mãe, quem é pai, tá me assistindo, sabe que a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? E como eu falei, a educação, ela é um plantio, né? A gente tem que mudar a nossa mentalidade de que a gente não precisa gastar com educação. Não é gasto, é investimento, né? A gente está investindo no futuro das nossas crianças. Então é muito importante que a gente mude esse pensamento, né? Aproveita aí e fala onde é que a gente encontra vocês no Insta ou no Facebook, enfim. Se quiseres também, né? Chama o pessoal para ir conhecer o espaço de vocês, dá a localização. Telefones de contato, por favor, né, pessoal? A gente precisa disso. Sim, então a gente está localizado aqui na Luiz Miquelon, 854. Então é bem central aqui, né? Uma região bem fácil acesso. A gente está na Luiz Miquelon 854, sala 31. E vocês nos encontram também pelo Facebook, @Despertando Caxias, @Despertando CX. E no Instagram também, @Despertando CX. Telefone para contato 54996932671. Esses são os nossos contatos e a gente fica à disposição pelo direct, pelo WhatsApp. Tem muitos pais que às vezes querem trocar uma ideia, conversar, a gente está à disposição. Pessoal, olha só, considerando que cada realidade, cada casa é uma realidade, cada escola é uma realidade, cada cidade é uma realidade, né? Em falando sobre educação especificamente. Aqui em Caxias, nós temos um ponto de referência que é a Despertando Saberes com a Luciele Luz e as pessoas que acompanham ela ali, que conhecem a realidade aqui da nossa comunidade. Obviamente, né, não vai ser focar... vocês, a Despertando Saberes, não conhece a realidade sua aí, né? Mas tenho certeza que se você entrar em contato... chamar elas ali nas redes sociais, elas vão ter toda a satisfação de receber. E aí você vai estar tendo esse atendimento aí personalizado, individualizado, né? Com foco no seu filho ou professor, com foco na sua realidade para saber qual é o caminho que eu tomo, a minha dificuldade é essa, para onde que eu vou, para ter um norte aí, tudo para ajudar você a desempenhar o seu papel com mais eficácia ainda, né? Trazendo o benefício para o nosso alvo, eu digo nosso porque somos colegas, né? Para o nosso alvo, que é o aluno.
né? O alvo do aluno o alvo do processo de educação, perdoe-me, é o aluno. E a gente precisa reunir esforços e estar junto com pessoas que também se engajem nesse processo aí de desenvolver o nosso aluno. Isso mesmo, é importante a gente falar que a criança é o protagonista do ensino, né? Antes a gente, as metodologias antigas e tradicionais, e a gente ainda infelizmente vê isso nas nossas escolas, entendiam que a criança era como se fosse uma esponja, né? O professor, o detentor do conhecimento, e a criança é uma esponjinha que vai ali sugando. E a gente sabe que não é mais assim, tanto que hoje a gente não consegue mais alfabetizar uma criança dizendo para ela que B com A faz Bá, né? Uma polêmica, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a criança, ela tem uma percepção muito grande, as crianças hoje. Então aquilo que não faz sentido para ela não assimila. Né? Então, quando a gente traz a aprendizagem de forma significativa para essa criança, e quando eu digo significativa e de sentido, é que realmente faça sentido, que realmente desperte nessa criança algo, né? Então, a gente entende que não é de forma que eu vou só passar conteúdo e a criança vai assimilar. Aquilo precisa fazer sentido, precisa despertar o interesse da criança. A gente trabalha com o método fônico, e o método fônico ele ensina o som das letras e não apenas o nome da letra, né? Então, às vezes as pessoas, nossa, mas como que vocês usam esses métodos? Eu não aprendi assim. Na nossa época a gente não aprendeu assim, mas nós éramos outras crianças de outra geração, né? As crianças estão nos surpreendendo e elas questionam tudo a todo tempo. Então, quando a gente coloca ela no centro da aprendizagem e entende que a criança é protagonista, que a criança ela é um ser histórico, ela é alguém que traz os seus questionamentos, as suas indagações, a criança se sente ouvida, a criança se sente respeitada e acolhida. Então, é bem mais fácil a gente criar um vínculo, né, de afetividade, né? Então, eu acredito que o caminho da educação é esse. É o primeiro passo para conquistar, para possibilitar o desenvolvimento da criança, é que ela acredite no seu protagonismo, né? Que ela acredite em si mesma. Todo ser humano é assim, né? A gente acredita em si mesmo, a gente acredita que é capaz, e aí a gente se desenvolve, né? Ali nas mais variadas habilidades ali. E com a criança também é assim, né? Luciele, eu te agradeço por ter aceitado o convite, né, de ter feito esse tete a tete aqui com a gente, aqui da Unimídia. A gente sabe que falando de educação a gente vai longe, né? E a gente sabe de todas as situações, das problemáticas, enfim, que envolve o universo da educação. Mas eu te agradeço por essa pincelada aí que tu nos trouxeste hoje. Conte conosco, conte aí com a Unimídia para o que você precisar, enfim, ali na Despertando Saberes. E vida longa a Despertando Saberes. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Ficamos também à disposição e vamos marcar outros encontros para conversar mais. É um tema que rende muito, né? Muito obrigada a você que nos assistiu. Fica a nossa gratidão. Pessoal, esse foi então o programa Empresas e Negócios de hoje. Nos acompanhe aí, né, durante os próximos dias, que logo, logo estaremos de volta. Obrigado por hoje, até mais.